Oi, gente, eu sou Renato Alcher, eu tô aqui no canal da Corredor 5 para falar sobre o I/O Setup do Pro Tools. O I/O Setup do Pro Tools, ele é um Pat Bay, né? Um Pat Bay digital. É ali onde a gente fala para o programa toda a maneira como ele vai interagir com o mundo externo. Quer dizer, no I/O Setup vão aparecer todas as entradas que tem na interface que tiver instalada, todas as saídas, e ali também eu tenho condições de criar, renomear, mudar os parâmetros de estéreo para mono de qualquer bus interno ou externo, né? Então, eu digo no I/O Setup, se é simplesmente um bus interno, que é para mandar, por exemplo, o sinal de um grupo para um canal auxiliar, ou se vai ser o send para um efeito, para um reverb, ou para um delay, se é mono, se é estéreo, isso tudo é o I/O Setup que faz essa administração, né? Como um Pat Bay de estúdio, né? Onde eu tenho lá os prés, os compressores, as coisas externas que eu tenho ali, eu tenho condições de plugar a saída de um na entrada do outro e criar um caminho de sinal que é o que eu vou usar na minha sessão de gravação, né? Então ali é mais ou menos a mesma coisa, eu disponibilizo ali todas as possibilidades de conexão interna ou externa que eu tenho, e aí no software eu conecto uma coisa com a outra, eu endereço um canal para outro, o que seja. Vamos aqui para o Pro Tools. Eu vou criar uma sessão nova, mas antes de fazer isso eu vou dar uma faladinha rápida sobre o Playback Engine, tá? No caso aqui eu estou usando um Playback Engine que eu criei, tá? Aqui eu tenho o default Universal Audio Apollo, é a interface que eu tenho instalada aqui nesse sistema. Aí eu tenho Soundflower, que é um driver, né? Uma conexão digital entre softwares de áudio dentro do Mac. Então aqui eu posso endereçar a saída do Pro Tools direto para uma entrada, sei lá, de um Logic ou alguma coisa assim. Eu posso dar um play em um, gravando multitrack no outro, através desses drivers aqui, 2 canais ou 64. Tem o built-in, que é a saída natural aqui do Mac, tem o microfone e Pro Tools Aggregate. Então, esse Pro Tools Aggregate e esse aqui que eu criei, eles são configuráveis aqui no Audio MIDI Setup, aqui na configuração de áudio. Então, aparece todas as coisas que eu tenho, Apollo, com as suas entradas e tudo mais aqui. Aí eu tenho Pro Tools Aggregate, aqui eu monto qual a configuração que eu quero que o Pro Tools tenha disponível. Então aqui eu estou usando o Soundflower e a Universal Audio, né? E aparece um aqui e o outro aqui, ó. As coisas em laranja são do Soundflower, 2 entradas e 2 saídas estão lá no final, ó, 33 e 34 input, e output é 29 e 30. Se eu tivesse uma outra interface instalada aqui, eu poderia colocá-la aqui e ter disponíveis mais as entradas e saídas dela aqui, tá? Aqui é basicamente a mesma coisa. Aqui eu criei um novo dispositivo. Um que é exatamente igual a isso aqui, é Apollo com todos os seus canais e o Soundflower com 2 canais, que é para mandar o sinal do Pro Tools para esse vídeo. Então eu vou criar uma sessão nova. Eu vou chamar de vídeo I/O Setup, tá? Aqui eu tenho os parâmetros da sessão, né? Quer dizer, o formato de arquivo WAV, 24 bits, interleaved ou não, sample rate, e aqui o primeiro contato que a gente tem com o I/O Setup. Então aqui vai ser o I/O carregado da última sessão que foi aberta. Aqui é um default, esses aqui são defaults, né? Estéreo, 5.1 e tal. E esses aqui são criados pelo usuário. Então eu posso pegar
um que eu criei ou vou pegar o default aqui, Stereo Mix, tá? Então, vou partir disso. Então, tá aqui, sessão zerada, não tem nada, eu vou criar uns tracks aqui. Vou criar 4 mono tracks, vou criar 4 estéreo e vou criar tudo áudio, né? Não importa, dá na mesma. E vou criar um 5.1, tá? Então aqui meus tracks. Ó, pode ver que o único que não foi endereçado foi o 5.1, justamente por não ter nem input nem output. Input não seria problema, mas por não ter um output compatível com 5.1. Então eu vou chamar de 5.1, só para facilitar. Vou chamar de mono 1, 2, 3, 4, estéreo 1, 2, 3, 4, tá? Então, só para ficar simples, né? Para a forma de enxergar. Aqui tem essas possibilidades de input que estão definidas lá no meu IO Setup, tá? Eu venho aqui, Setup, IO Setup, tá aqui. Esse cara aqui é o meu IO Setup do Pro Tools, tá? Eu tenho entradas, saídas, bus, inserts, mic preamps e hardware insert delay. Então aqui eu tenho a minha interface, eu tenho as entradas que estão especificadas no meu Playback Engine. No caso, se eu estivesse usando só Apollo, ela morreria em 32 entradas aqui. 33 e 34 não existiriam. São aquelas minhas duas entradas extras aqui do Soundflower, tá? A mesma coisa aqui no output. Eu tenho até o 28, são os outputs da Apollo, e esses dois aqui são o meu Soundflower. Para entender como funciona, que tem gente que tem muito medo dessa página, eu vou deletar aqui. Seleciono todos, deleto, não tem problema. Output, deleto tudo, não tem nenhum problema. Bus, também deleto tudo. Insert também. Ok? Então, tudo desendereçado, não existe opção de entrada nem de saída, porque o meu IO Setup não tem nada, tá zerado. Então, eu vou começar pelas saídas para poder habilitar os tracks, tá? IO, eu vou aqui no meu output, eu vou criar uma saída estéreo, que eu vou chamar de monitor. Poderia chamar de A12, poderia chamar do que eu quiser, tá? Vou criar uma saída 5.1, chamei de 5.1. Tá aqui. Então eu tenho 2 canais da minha saída estéreo aqui, que é o meu monitor, enfim, eu chamei de monitor, e um track 5.1 aqui. Aqui eu tenho ele automaticamente já criou os buzzes que acessam diretamente essas saídas, tá? Então, o que acontece? Vou dar um OK aqui. Agora eu tenho disponível qualquer saída. Se eu botar para um 5.1, eu vou ter um PAN 5.1, um endereçamento para o sub. Se eu endereçar ele para um subpatch que ele já criou ali, do 5.0, é a mesma coisa, sem o endereçamento de LFE, né? Se eu botar para um output estéreo, eu tenho um PAN normal.
eu posso selecionar todos para o output monitor, todos vão, menos o 5.1 que ele não cabe num output estéreo. A saída original para 5.1 está aqui. Então agora todo mundo tem um patch associado de saída. Vou fazer o seguinte aqui, vou criar um ruidinho aqui, Loud Switch, botar um pink noise aqui rapidinho. Nada, porque ele está endereçado para o monitor out, vai só para a interface, está mutado. Aí aqui eu já vou fazer o seguinte, para eu ter esse sinal disso aqui no meu vídeo, eu vou I/O um estéreo, eu vou chamar de Soundflower, que é o meu driver. Só que ele veio aqui, ó, ele endereçou para o 910, só que 910 não é, 910 é uma saída de linha da UAD. Essas duas últimas saídas, conforme foi setado lá no áudio setup, tá o Soundflower. Então, automaticamente aqui, ó, o Soundflower criou um patch com seus subpatches aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Soundflower daqui. Aqui eu endereço qualquer bus para uma saída física. Depois eu mostro direitinho isso. E aqui tem uma jogada que é muito legal, que pouca gente sabe. Eu posso endereçar um bus para várias saídas, tá? Então é só clicar Ctrl e clique. Então ele vai estar saindo para o monitor e para o Soundflower para a gravação desse vídeo. Então eu dou OK. Tudo que tiver endereçado para o monitor, ele está indo para o monitor e para o Soundflower. Tá vendo? A gente pode ir adicionando quantas saídas estiverem disponíveis de interface. Então posso pegar o mesmo sinal, o mesmo LR e jogar para um monte de lugares. Analógico, digital, depende do que for. Tá? Input. Vou criar 2 inputs mono. Eu vou chamar de mono. Aí vai dar mono 1 e mono 2. Eu vou criar um input estéreo e vou criar um input 5.1. Criados, tá aqui. Mono, estéreo. Bom, aqui, vamos lá. Agora, o que eu tenho disponível aqui para os canais mono? Eu tenho entrada mono 1 e 2. Para os canais estéreo, eu tenho entrada estéreo. E ficou estéreo. Eu posso renomear por aqui. Estéreo. E aqui vai ter um 5.1. Então, por exemplo, se eu receber um sinal via fibra ótica no formato de ADAT de um 5.1 vindo por essa fibra ótica, eu endereço aqui no I/O Setup. Esse 5.1 ele está entrando, ele está recebendo o sinal do análogo, mas eu quero receber do ótico. Eu venho aqui, seleciono todo mundo e arrasto ele para a entrada ótica. Tá aqui. Aqui já estou recebendo o sinal da minha fibra ótica. Por exemplo, se eu tenho uma Lexicon 960, onde eu tenho um reverber 5.0, então eu crio um track auxiliar 5.0 para receber o sinal da minha Lexicon, e aí ele automaticamente já endereçou para a saída 5.0 dos subpatches do 5.1. O 5.1, tá aqui o 5.0, o L com L, C, R, LS, RS, só não tem o LFE, que é o sub, é o Low Frequency Enhancement, tá? Então, e aí tem mais outras, tem o LCR na frente, tem o estéreo, eu poderia criar aqui um novo subpatch só de surround. Então, aqui seria o meu surround
um LR aqui, aí eu tenho que puxar ele para cá, LS e RS. Então aqui eu tenho o meu surround, tá? E aí essas coisas ficam disponíveis para endereçar coisas direto para lá, sem ter que ter aquele PAN de 5.1, né? Por exemplo, eu posso pegar um track estéreo e endereçar ele direto para o surround aqui. Então o que eu tiver aqui vai estar jogando só para trás, tá? Esse meu, vou chamar de meu FX 5.0, tá? O que acontece? Não tem input disponível. Por quê? Porque eu não tenho um patch 5.0. Eu só tenho um patch 5.1. 5.0 eu não tenho. Então, tem que ir lá criar. Input, eu vou criar um new patch. Vai ser um 5.0. 5.0. Eu vou chamar de FX. Esse é meu input. Tá aqui ele, FX 5.0. Já tenho entrada e saída aqui para o meu efeito. Aí vamos dizer que eu preciso mandar um sinal para essa lexicon, que eu quero que seja um sinal mono, tá? Então output, mono, output, que eu vou chamar de lexicon, tá? Pronto, mono, já tá aqui a saída 9, eu vou plugar a saída 9 da minha interface na entrada da lexicon e as saídas 1, 2, 3, 4 e 5 da minha lexicon nas entradas 5, 6, 7, 8, 9 da minha Apollo e já foi. Aí aqui o canal que eu quero mandar para a lexicon, eu pego e mando para o output lexicon, que está aqui, ó, já está disponível. Os subpats ficam sempre recuadinhos aqui, então eu sei que esses caras aqui são subpats deste patch principal, e esses aqui são desses. Se tivesse subpatches para lexicon, eles viriam aqui embaixo, mas como é mono não tem como ter. Os que estão em amarelo são porque já estão endereçados em algum ponto do software, ou a entrada ou a saída já estão sendo usadas. Isso não é problema, pode endereçar quantos canais quiser para qualquer coisa. Então, o fato de estar amarelo não significa que eu não vá poder endereçar. Eu vou poder endereçar e é normal, tá tranquilo. Só fica mais fácil de visualizar um negócio que, por exemplo, a lexicon não foi usada ainda, então tá em branco. Eu pego aqui, output, lexicon. E aqui eu vou dosar o sinal que vai para minha lexicon. No caso aqui não volta porque eu não tenho a lexicon aqui. Teria que estar ligado o patch, entrou na máquina, voltar e vai estar modulando aqui. Aqui a gente viu como cria um patch lá e depois cata ele aqui e faz esse endereçamento. Eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou dizer que eu vou querer criar um reverber estéreo agora, tá? Eu simplesmente dou um new track, eu ponho mono, por economia de voice, economia de DSP, economia de tudo. Um track mono, auxiliar, que eu vou chamar de FX. Aqui ele criou o track, ele já endereçou a saída, depois eu vou mostrar porquê, tá indo para o monitor e pro Soundflower. Ele é um track mono, mas eu posso insertar um plugin estéreo. Então aqui no track de retorno do meu efeito eu venho eu vou colocar um MT. Tcharam, tá aqui, tá? Então eu criei por aqui. Qual é a vantagem de criar por aqui? Primeiro, com uma ação só, eu criei o bus, eu nomeei o bus, criei o track, nomeei o track e enderecei. Se eu fosse fazer por lá, eu teria que criar o track lá no IO Setup, vir aqui, achar a saída, criar um track auxiliar, colocar o plugin e endereçar ainda a entrada. A saída, quando criar, ela já vai vir criada, certo? Bom, então, seguindo aqui no meu IO Setup, eu tenho
opções aqui, né? New Patch é aquilo que eu estava fazendo. Eu uso o shortcut, que é Shift Command N, que é o mesmo de criar um track. Quando eu estou dentro do IO Setup, eu crio um subpatch. É a mesma coisa que criar aqui. New Patch, vem as opções. Mono, estéreo, todas que o Pro Tools suporta, 5.1, 6.0, 6.1, 7.0, essas aqui são opções de Dolby Atmos, e aqui Ambisonics, primeira, segunda e terceira ordem, é um formato para mixar vídeo 360 graus, então esse Ambisonics serve para mixar para esse tipo de programa, né? Ou para realidade virtual, que usa o óculos e vira e tal. Os tipos estão aqui, tá? No momento que eu tenho, por exemplo, esse track 5.1 aqui, eu posso criar subpatches, tá? Então aqui, ó, habilitou New Subpatch 5.0, criou, e já está aqui, ó. Eu posso renovar, é um 5.0, mas eu também posso querer pegar um sinal só do LR. Então eu posso criar um outro subpatch aqui, um estéreo. Tá aqui. Ó. Posso criar 4 monos. New subpatch. Eu posso botar 5 mono inputs que estão aqui, ó. E aí eu posso nomear à vontade, né? Eu posso chamar esse aqui de 5.0, esse aqui de LR ou 2.0, como quiser. Buzz, ele não deixa repetir o nome, né? Ele vai te avisar. L C R LS e RS, tá? A gente sempre em qualquer ponto aqui, a gente sempre consegue alterar a ordem das coisas, mudar o subpatch. No caso desse aqui, eu só vou conseguir caminhar dentro desse patch. Olha, ele não deixa. Se eu tiro, eu só vou poder trabalhar com ele dentro desse range, porque ele é um subpatch. Se ele fosse um patch normal, ele poderia jogar ele em qualquer dos inputs disponíveis aqui da interface, né? Ele não vai deixar sobrepor. Eu já estou usando aqui, ele não vai deixar botar outro aqui. Na hora que eu der OK, ele vai reclamar, tá? A mesma coisa, os subpatches funcionam aqui da mesma forma, né? Como o output eu tenho subpatches nos buzzes, eu não precisaria criar um subpatch aqui. Posso criar também, mas aí ele vai criar um novo buzz para acessar aquele subpatch, que aqui eu tenho ele disponível já, se eu quiser pegar ele individualmente, tá? Então eu volto aqui no I/O, eu posso, se eu deletar isso aqui, deleto, eu posso dar um default, ele carrega de novo toda a configuração que é o default desse sistema, tá? Aqui as entradas da Universal Audio, não sei o que, e com aqui a entrada do Soundflower, tá? Foi só um exemplo, não vou salvar, vou voltar para o que estava. No monitor patch, eu indico para que saída o Pro Tools vai endereçar os canais de uma sessão vinda de um patch totalmente diferente, mesmo que eu não tenha nada igual ao setup, tipo, a sessão foi mixada com uma mesa, então os canais são todos 1 para 1. Você dá 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, aí aqui eu só tocaria o 1 e o 2, enfim. Esse monitor patch me garante que pelo menos eu vou ter disponível esta saída aqui, monitor, no meu patch,
que eu posso endereçar os patches para ele e eu vou ter sinal, tá? Audition patch, para que eu não tenho nada, né? Se eu pegar esse meu track aqui e aqui que eu tenho tá? Se eu pegar botar um audio switch qualquer aqui, vou botar um EQ. Um EQ audio switch, né? Então isso aqui é um EQ de processamento de arquivo. Vou ter que renderizar e eu vou ter o sinal processado ali. Eu não vou estar mais com o plugin gastando meu DSP e tal. Eu aplico numa onda gravada. Aqui eu vou ter um preview. O que acontece? Não tenho audition patch. Eu venho aqui, aí eu audition patch. Eu vou dizer que meu audition patch é meu monitor. Dou OK. E aqui eu tenho. Se eu gostei, eu dou um render. Tá aqui. Senão eu volto, deleto, faço o que eu quiser, tá? Para isso serve o audition patch. Volta aqui. O que mais que eu tenho? Isso aqui é Object Fall Down Patch, que serve para quando tá fazendo mixagem para Dolby Atmos, que exige, eu nunca o fiz, mas eu sei que exige um hardware de conversão, de codificação, né, externo. Então o Pro Tools manda o áudio para esse hardware e esse hardware faz a codificação necessária para printar o track final. Então, no caso de o Pro Tools perder a conexão com esse hardware, esse patch de monitoração é o que vale. Isso aqui serve para mixagem do Dolby Atmos. Output meter é o output, que é um monitor de saída. Opa, cadê? .0 aqui, porque tá o monitor aqui. Deixa eu ver o que acontece. Botei o 5.1, olha, aumentou o número de VUs. Não vai modular nada porque eu não tenho nada endereçado para 5.1. Beleza. I/O, AFL, PFL patch. Isso aqui é uma coisa super interessante. Eu determino uma saída, eu vou chamar aqui, vou criar aqui, ó, output, new patch, um estéreo, vou chamar ele de PFL, Pre-Fade Listening. Ele já assumiu essa saída aqui, poderia ser qualquer uma, tá? Tá criado aqui o bus PFL. Eu vou tirar o ponto L e o ponto R porque eu não gosto e não vou usar. PFL tá aqui. Solo Mode tá em Solo in Place. Solo in Place, quando eu solo, vale o valor do fader, vale a posição de pan e os sends, né? Esses todos não são interrompidos e todo mundo que não estiver em solo safe vai ser interrompido, né? Então, quando eu der um solo, eu vou solar um instrumento, eu vou estar ouvindo com o volume que eu estou usando, com o valor de fader que eu estou usando, a posição de pan e a quantidade de efeitos que eu estou usando, porque está em solo in place. E o PFL, Pre-Fader Listening, ele me dá o valor independente do fader. É o que a gente tem normalmente nas mesas de PA. Eu posso solar um canal que está fechado e eu vou escutar no fone. Eu passo ele para PFL, quando eu solar o canal qualquer, nessa saída PFL aqui vai estar o sinal daquele canal que eu solei. E o meu mix LR continua rodando normalmente. Por exemplo, eu uso isso quando eu estou fazendo mix no Pro Tools para streaming. Essa saída aqui, eu plugo num amplificador de fone, ligo um fone ali. Enquanto o programa está rodando, eu solo, ele não interrompe o programa, né? E ele passa a ter esse solo, esse instrumento solado vai estar nesse fone que eu estou usando. Então eu posso consultar cada instrumento sem interromper a minha mix do PGM, né? Então, por exemplo, se eu não estivesse usando isso e eu solasse, eu interromperia o sinal e a pessoa que está assistindo o streaming ouvir meu canal solado. Então não pode, tá? Então para isso serve esse aqui. No input do I/O Setup, no Pro Tools HDX, eu ainda tenho um outro campo aqui
Deixa eu ver, eu tenho isso aqui, eu tenho uma foto dele aqui. Isso aqui. Tá aqui. Ó, esse cara, compensate for input delays after record pass. O manual diz que isso aqui só aparece no software quando está rodando com o hardware da Avid, né, num sistema HDX ou HD nativo, e que isso aqui tem que ser usado quando a gente está usando ou fonte de clock externo ou estiver usando entrada digital, né? Então ele diz para deixar sempre habilitado. Tem a mesma coisa na aba de output e a explicação é a mesma. Se você tem um hardware da Avid, deixa sempre marcado. Então tá aqui, isso é mais por curiosidade que existe isso. Isso aqui é o formato default da sessão, tá? Estéreo. E aí aqui é o patch order. Então quando eu der o default aqui, ele vai seguir isso aqui. Se eu colocar 5.1 em vez de estéreo, ele vai criar seguindo um desses padrões aqui. É simplesmente a questão de adaptação para monitoração do teu setup, né? Porque eu tenho uma caixa plugada no L, uma caixa plugada no C, outra no R. E se eu usar errado aqui, errado não, diferente, o sinal que eu enderecei para o R pode sair no centro. Então é só uma questão de padrão e de manter essa organização, né? Aqui, mais uma outra observação com relação ao sistema HDX. Aqui eu tenho, neste meu sistema, né, com Apollo, eu tenho as entradas pré-estabelecidas. 8 análogos, 8 óticos e vai embora. No HDX, conforme o hardware que eu estiver usando, eu tenho a opção de ter entradas análogas ou ASBU, né? Então, eu tenho uma foto aqui. Aqui eu tenho o seguinte. Isso aqui é uma 192, tá? Então eu tenho 8 entradas análogas. Só que nessa 192 lá a gente tem um card extra de entrada, mais 8 entradas análogas. Então ele tem 8 mais 8. Que no caso aqui elas são opcional. Eu posso usar a SBU, eu posso usar 8 SBU aqui, ou eu posso, quando eu clico em cima dela, eu tenho as opções que eu tenho, em amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 já estão ocupadas aqui, certo? 9 e 10 estão em branco, elas não estão sendo usadas. Se eu clicar aqui no 15 e 16, ele vai tirar do AES EBU 78 e vai entrar para o análogo 5, 15 e 16. Então eu posso configurar, posso ter 8, 9, 10 análogos e 6 SBU, ou posso ter as 16 análogas e nenhum SBU. Então é totalmente configurável, tá? Eu posso criar aqui mais 4, quantos eu quiser, mas assim vou criar mais 4 monos FX, tá? Então aqui, bom, aqui ele me indica se ele é mono, se é estéreo, se é 5.1. Então aqui eu posso trocar ele para estéreo, aí ele vira LR. Posso voltar ele para mono, desde que eu não tenha nada endereçado. Se eu tiver catado esse buzz aqui em algum track e colocado ele no input de algum canal, ele não vai me deixar mais fazer isso. Por exemplo, o FX, ele já está lá. Então, se eu tentar mudar, ele não deixa, porque ele já está em uso. Eu teria que desendereçar aqui para mudar. O que acontece aqui? Como eu não estou roteado para nenhuma saída, ele é só um buzz interno. Mas eu posso endereçar ele para alguma saída, no caso, qualquer uma das que eu tenho já criadas aqui, tá? Se
por exemplo, eu vou criar aqui 4 FX, vou chamar. Então agora eu tenho uma saída física chamada FX1, 2, 3 e 4. Ó, ele criou de novo com o nome dobrado, FX1.1. Tá? Eu vou deletar. Tudo tem ida e volta, não tem erro. Então aqui eu posso pegar ó, FX1, FX2, FX3, FX4. Ah, tá, porque isso aqui é estéreo, né? Então, eu tiro, vou transformar ele em mono. E agora foi. Então, tudo tem como ir adaptando, volta, atrás, não sei o que, te vai adaptando a melhor maneira de operação. Inserts. Aqui é para colocar um outboard. No caso, por exemplo, lá no estúdio eu tenho um Varimu. Eles são 2 entradas e 2 saídas. O que eu faço? Eu new patch, então estéreo, e eu chamo ele de Varimu da Manley. Tá criado aqui. O que acontece? 1 e 2 eu estou usando. Eu tenho que jogar mais para cá. Então eu venho aqui. Eu vou dizer que ele é meu 19 e 20. Então, nas entradas 19 e 20 e saídas 19 e 20, eu plugo o meu Manley. Tá? Então, eu venho aqui. Qualquer track estéreo, eu posso insertar o que eu quiser ou no I/O o meu Varimu. Aqui não vai ter sinal se eu tiver alguma coisa tocando aqui, porque não está nada plugado. Então, nesses canais mono aqui, o Varimu não está disponível porque é um patch estéreo. Então, mesma coisa, eu venho aqui no meu insert e crio 2 subpatches. 2 mono, tá aqui. Aqui eu dou um enter, ele já renomeia Varimu L e Varimu R, tá? Então, aqui eu tenho ele à disposição agora como 2 monos. Então, posso usar o L num canal e o R no outro canal. Ou num estéreo, eu uso o L e o R nesse estéreo. Então, no momento que eu tenho endereçado, por exemplo, em um estéreo aqui, o Varimu, eu não posso endereçar ele num segundo. Ele vai aparecer aqui, eu vou dizer, ele vai me reclamar. Não, pera, esse patch já está em uso, porque é um só. Né? Então, deleta aqui. Aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte, o Varimu, ele é um compressor analógico, então ele em si não gera atraso, né? não gera nenhum delay. Mas pode ser um equipamento digital que gera. Né? Então eu posso vir aqui no setup e aplicar um delay nas entradas correspondentes aqui em milissegundos. Vou chutar aqui 5 milissegundos. Um valor que é o correspondente ao atraso desse hardware que eu estou usando. Então eu posso gerar um impulso aqui num canal, gravar através do Varimu em outro e depois, através aqui da forma de onda, eu descobrir qual é o tempo de atraso que esse hardware gera. Então, eu colocando esse valor ali no I/O Setup, ele vai acrescentar aquele valor ali no Delay Compensation. Vamos lá, vamos olhar um mixer aqui. Ó, esse canal que está o insert, eu tenho aqui o canal da MT, aquela com o seu delay aqui. Essa aqui é a compensação em samples que ele está fazendo, tá? O que acontece? Se eu tiro o insert, acabou o delay, tá? Mic preamps, isso aqui é um negócio que muito raramente vai ser usado. Isso aqui é feito, essa parte existe para quem
tem aquele módulo pré, de 8 prés da Avid, que eu acho que até que não está mais em fabricação. Mas são 8 canais de pré que podem ser remotamente controlados. Então aqui a gente diz em que entradas ele vai estar atuando, tá? Aqui, deixa eu fechar aqui, senão não vou ter opção de chegar lá. Aqui eu tenho, cadê? Nos periféricos aqui eu tenho mic preamps, e aí eu tenho pré, marco o pré aqui, aí eu tenho que endereçar o MIDI, qual porta MIDI que ele vai se comunicar com a máquina. Posso ter até 9 unidades aqui, tá? Como aqui eu não tenho nenhum MIDI instalado nesse sistema aqui, ele não aparece nada disponível. Com isso aqui setado, eles vão aparecer aqui, tá? E aí eu vou poder conectar isso com algum input. Então eu venho aqui no View, Mic Preamps, e aí eu tenho aqui fase, filtro, tenho ganho, mas enfim, não fica disponível porque não existe esse hardware instalado aqui, tá? Mas é para isso que serve esse negócio. Então isso aqui já é um I/O setup customizado e eu posso salvar, importar e exportar, né? Para puxar para outra sessão, enfim, para começar uma sessão nova a partir desse I/O. Então, por exemplo, eu vou esquecer tudo que eu fiz aqui, deleta tudo, e vou fazer simular um default de um estúdio aqui, tá? Ok, tá tudo zerado de novo. Zerou, apagou tudo. Então, o que eu faço? I/O, input. Vamos dizer que o meu sistema eu não tenho patch bay externo, eu tenho lá 2 canais de NIV, 2 canais de MIDAS e 4 canais de API, tá? Um Avalon e um Voxbox. Então eu posso já deixar pré-determinado que os canais estão conectados nesses canais da interface. Então, new patch 1 estéreo MIDAS, criando subpatch, 1 estéreo NIV, criando subpatch. Aí eu tenho 4 mono API, não, eu vou criar 2 estéreo API, criando subpatch, porque aí eu posso usar LR, e aí o Avalon e o Voxbox, então eu crio 2 mono, que vão ser, aqui depois eu renomeio, ok, criou, MIDAS LR, o nível ficou mono, estéreo, aí eu empurro todo mundo um pouco para lá, uma casinha para lá, foi. Então eu tenho aí esse nível, vou ter que criar o subpatch, 2 monos, MIDAS L, MIDAS R, NIV L, NIV R, ó, já criou, API 1, 2, vou chamar de API 1 e 2. Aí automaticamente chama de API 1 e API 2. API 3 e 4. Aí aqui eu vou chamar de Voxbox. E aqui eu vou chamar de Avalon. Tá? Entradas estão aqui. Saídas. Vamos dizer que eu tenho o meu estéreo monitor, que eu tenha uma saída de fone estéreo, vou chamar de fone 1, e aí
eu tenho mais 2 saídas de fone mono, tá? E mais o meu Soundflower, que é um estéreo. Criei fone 1, 2, 3. Esse Soundflower eu sei que é aqui. Tá? E eu tenho automaticamente aqui meu monitor, fone, Soundflower, todo mundo aqui, meus buzz. Vou tirar meu sub estéreo que eu não gosto. Aí eu vou ter meu output monitor, Audition Patch no monitor, porque tá tudo zerado, eu tenho que refazer, né? E vou criar meu AFL também. Ok, tem o buzz de AFL aqui também, vou tirar os subpads. Tá. Tá todo mundo aqui. Jogo todo mundo pro estéreo. Vou tirar esse 5.0 e 5.1 que já serviu porque eu queria. Vou voltar aquela saída compartilhada do LR para 2 saídas separadas. Bus. Ó, o monitor ele vai sair aqui e no Soundflower. Pronto. Meu LR já está saindo no vídeo. Então, esse é meu estúdio, vamos dizer, tá? Vamos assumir que esse é o estúdio que eu tenho. Então, o que eu faço? Poderia ter um insert aqui, ou eu também posso criar mais new estéreo varimu. Bom, então esse aqui é o meu estúdio. Eu posso exportar, posso chamar ele de meu estúdio, certo? Tá aqui. Então eu posso ver aqui, se eu deletar todo mundo de novo, eu posso dar um import settings, vai estar aqui o meu estúdio, eu dou OK, como está setado apply para todos os tabs, ele puxou todo mundo para cá. Se eu não tiver isso habilitado, eu posso puxar só o input daquele, só o output, ou só o bus, e vai só para aquele tab, tá? Por último, vou criar um meu estúdio, tá? Meu estúdio. E aí aqui o setup normal da sessão, o que eu quero. E aí aqui, em vez de dar o stereo mix ou o last used, eu escolho o meu estúdio. Eu crio a sessão, ela vem vazia, porque não é um template, ela vem vazia, mas o meu I/O setup tá aqui, com meus press, outputs, bus indo para o Soundflower e para a interface. E eu acho que basicamente é isso.
tá? Bom, essa foi uma visão geral do I/O Setup do Pro Tools. Deu para dar uma olhada em quase todas as funções. Qualquer programa de áudio decente vai ter uma seção onde a gente consegue fazer esse tipo de roteamento, né? E se esse vídeo foi útil, se você achou interessante, deixa um like, deixa algum comentário, assina o canal, ativa as notificações e até o próximo. Obrigado.